Algumas pessoas acreditam que ser bom é a única maneira de se tornar um vencedor na vida. No entanto, o protagonista desta história pensa diferente. Para ele, o segredo para ser um verdadeiro vencedor é se tornar um vilão absoluto. Neste mundo, existem 3 causas do mal. A primeira é viver sem comprometer as próprias crenças. A segunda é cultivar o próprio charme sem sucumbir à preguiça. E a terceira é não permitir que ninguém decida o seu futuro. Esse é precisamente o objetivo do nosso protagonista, em viver de acordo com seus desejos e convicções. Um caminho digno de um vilão. Esta história é simplesmente sobre um nobre reencarnado que busca viver como um vilão, mas é confundido com um santo. Antes de chegarmos a esse ponto, vale a pena revisar sua vida passada. Desde jovem, ele sempre agiu como uma boa pessoa. Ele até arriscou a vida para salvar uma garota, mas não recebeu uma única palavra de agradecimento. Pelo contrário, foi desprezado e abandonado à própria sorte, ferido e à beira da morte. Por isso, ao despertar no corpo de outra pessoa, em outro mundo, ele não conseguia esquecer o quão miserável havia sido sua existência anterior. Em sua vida passada, ele morreu protegendo sua namorada, que o havia traído. Agora, renascer em um mundo de espadas e magia como Ajiberre, o primogênito da temida família do Calberre. A princípio, não compreendeu totalmente que agora era tecnicamente um vilão, depois de ter passado sua vida anterior ajudando e se sacrificando pelos outros. Contudo, após refletir sobre isso, entendeu que ser um vilão era muito melhor do que ser um herói. Afinal, ele já havia experimentado em primeira mão que ser uma boa pessoa era, na verdade, algo terrível. Não queria reviver essa história. Por isso, era grato por ter renascido como filho de um nobre infame, independentemente do motivo. Dessa vez, ele viveria como bem entendesse, seguindo seus desejos, cercado por todas as belas mulheres que pudesse ter à sua disposição, e com escravos trabalhando para ele dia e noite. Aos 15 anos, Ajiberre decidirá que seria o vilão mais absoluto que o mundo já vira. Naquele dia, ele almoçava com seu pai, que o esperava na sala de jantar. Ao entrar, pediu desculpas pelo atraso, mas Gordon Berre, seu pai, não se importou. Eide havia treinado e estudado sem faltar um único dia, e isso o enchia de orgulho. Como sucessor de uma das 4 grandes famílias ducais, Age era responsável e bem educado. Gordon, o senhor feudal, governava com uma administração deliberada, fingindo incompetência para enganar seus rivais políticos enquanto conspirava nas sombras. Mais do que um pai, ele era uma fonte de inspiração para Eide por causa de sua conduta vilanesca impecável. Portanto, o jovem queria aprender tudo o que pudesse com ele, e Gordon depositava grandes esperanças em seu filho. Para se tornar oficialmente seu herdeiro, Age precisava se matricular na Academia de Magia Lisberg. O problema era o que fazer com sua magia. Ele possuía uma técnica única, algo extremamente raro naquele mundo, e decidiu mantê-la em segredo para evitar atrair atenção indevida. Assim que isso foi resolvido, seu pai pediu que ele escolhesse seu assistente pessoal para sua estadia no dormitório. A princípio, Age hesitou, mas quando Gordon explicou que isso fazia parte de seu treinamento para reconhecer talentos valiosos, ele ficou entusiasmado. Finalmente, ele teria a oportunidade de adquirir um subordinado talentoso para ajudá-lo em sua busca para se tornar o vilão perfeito. Claro, talento por si só seria entediante. Seu plano era encontrar alguém com um forte senso de justiça e forçá-la a cometer atos malignos. Essa era a sua visão. Mas seria possível? Eide já tinha alguém em mente. Ele se desculpou e foi encontrar sua primeira cúmplice. Nos arredores da capital real, na cidade de Balsoa, dentro de um coliseu subterrâneo, uma jovem espadachim derrotava todos os oponentes que encontrava com uma facilidade surpreendente. Seu manejo frenético da arma obliterava seus adversários em segundos, e o mais impressionante era sua calma inabalável após quase matar meia dúzia de combatentes. Ela era a pessoa que Age estava observando. Após sua luta sangrenta, o organizador a convocou imediatamente. Alguém viera vê-la. Quando chegou à sala, ficou surpresa ao encontrar um jovem. Sem saber quem ele era, Chris ficou perplexa até que o jovem pronunciou seu nome completo e sua antiga patente, ex-comandante dos Cavaleiros Sagrados, Chris Ragnica.
Antes que Chris pudesse reagir bruscamente, ela notou a espada, prova de que ele era um nobre. Então ela se lembrou de que essa família estava envolvida em diplomacia e coleta de informações e que, afinal, aqueles que a haviam incriminado e expulsado dos Cavaleiros Sagrados eram nobres como ele. É por isso que a mera visão de Age a enchia de frustração. Raiva e irritação a consumiram. Aquela presença despertou memórias amargas. No passado, Chris havia rastreado uma vasta rede de tráfico humano para erradicá-la em nome da justiça. Mas, ao descobrir que nobres eram os responsáveis, tentou informar o rei imediatamente. Contudo, eles tinham poder suficiente para manipular o monarca. Assim, Chris foi taxada de mentirosa e enviada para enfrentar a punição. As provas que havia reunido foram destruídas, e para piorar a situação, foi retratada como criminosa. Perdeu tudo o que havia construído com tanto esforço, incluindo sua posição como cavaleira sagrada. Portanto, ver um nobre se aproximar para iniciar uma conversa só alimentou sua raiva. Incapaz de se conter, Chris o agarrou pelas roupas, e furiosamente, exigiu saber o que diabos ele queria dela. Descarregou toda a sua frustração, acusando nobres como ele de forçá-la a empunhar uma espada forjada para a justiça em um lugar como aquela arena, infestada pelo mal. A idade, porém, não demonstrava medo nem raiva, e em vez disso, ele pareceu desapontado com a falta de orgulho que via nela como ex-cavaleira sagrada. Isso a deixou atônita, e antes que pudesse responder, ele a assegurou de que, mesmo que se sentisse desonrada, admirava sua força e determinação. Lembrou-se de como Chris encorajara seus camaradas sem hesitar diante do mal, com um senso de justiça superior ao de qualquer outro. Mesmo assim, Chris não conseguia recuperar a confiança. Agora, ganhava vida usando os mesmos métodos vis dos criminosos da arena, e sentia que a cavaleira sagrada Chris Ragnica já estava morta. Ela nunca mais seria a mesma. Mas Age insistiu. Isso não era motivo para desistir de seu propósito. Talvez seu antigo eu tivesse desaparecido, mas ela poderia recomeçar. Com um olhar firme e reconfortante, ele estendeu a mão e convidou Chris para se juntar a ele, prometendo fazê-la brilhar mais uma vez. Era a primeira vez que um nobre a abordava com tal oferta, e Chris não pôde conter as lágrimas que brotaram em seus olhos. Age era tão convincente que ela aceitou prontamente, sem saber que tudo fazia parte de um plano sinistro. Para Age, Chris era apenas uma peça fácil de manipular. No caminho para a capital, ele sugeriu que ela trocasse de roupa e de nome, já que ainda era vista como uma criminosa. Ele acabou renomeando-a para Alice. Antes de partir, Alice pediu um último favor, que ela voltasse à arena para se preparar. Age pensou que ela só iria buscar suas armas, mas ficou sem palavras ao vê-la aniquilar todos os outros presentes, sem deixar sobreviventes. Naquele dia, Age obteve a peça mais forte de todas e deu mais um passo em direção aos seus objetivos. No entanto, ele compreendeu que o caminho para se tornar um vilão era íngreme desde o primeiro passo e que deveria sempre trilhar com cautela. Algum tempo depois, na Academia Real de Magia em Lisberg, a instituição mais prestigiosa do reino, reservada para jovens nobres, Age viu o lugar perfeito para consolidar seu projeto. Ele chegou pontualmente no primeiro dia, certo de que, com Alice ao seu lado, aproveitaria a vida ao máximo. Como sua assistente pessoal, Alice o acompanhava às aulas. Não demorou muito para que murmúrios se espalhassem ao ouvirem seu nome. Embora a família Berre fosse famosa em todo o reino, alguns alunos desprezavam Age, dizendo que ele só usava o nome da família para conseguir o que queria. Chegaram a chamá-lo de perdedor e alegaram que ele havia entrado na academia por meio de conexões. Ouvir isso quase fez Alice perder o controle e atacar a todos, mas Age reagiu rapidamente para impedi-la e acalmá-la. Naquele momento, ele começou a se perguntar se escolhê-la realmente tinha sido uma boa ideia, considerando que ela poderia ser perigosa até mesmo para ele. Afinal, receber comentários e sarcasmo de todos era algo que Age já esperava. Era compreensível, considerando que a família Berre era conhecida por seus atos infames. No entanto, não havia dúvida de que essa tensão era irritante de uma forma ou de outra. Um momento de reflexão, ele finalmente a reconheceu, Karen Levitsenka, a única filha da família Levitsenka, uma das 4 grandes casas ducais, e sua ex-noiva. A última vez que se viram foi quando tinham 5 anos de idade.
Talvez fosse por isso que Karen parecia temer que ele não se lembrasse dela. Como era a primeira vez que Karen e Alice se encontravam, Age aproveitou a oportunidade para apresentá-las formalmente. Ao ouvir a história, Alice teve dificuldade em acreditar que seu mestre já havia sido noivo. Aparentemente, o noivado havia sido desfeito devido a um problema da parte de Age. Alice se recusava a acreditar, pois via seu mestre como um homem perfeito, mas até a perfeição tem suas falhas. Em um mundo onde a magia é primordial, a falha fatal de Age era a sua ausência. Ele não possuía qualquer aptidão mágica. Não conseguia usar magia apesar de ser um nobre, e essa era uma mancha impossível de ignorar. Nem mesmo a família de Karen conseguirá evitar desprezá-lo por isso. No entanto, Karen não queria que Age se sentisse assim. Para ela, ele sempre ocupará um lugar especial em seu coração, mas ela não podia dizer isso abertamente. Preferiu se ausentar da cerimônia de posse. Com isso, Age e Alice também se dirigiram ao salão principal. Lá, quase todos falavam sobre Age, tanto que Alice estava prestes a separá-los. Felizmente, ele conseguiu acalmá-la em segundos. Esse gesto fez com que Alice o admirasse ainda mais, acreditando que, apesar das críticas, ele ainda era um homem gentil e admirável. A verdade era que Age só queria que todos pensassem assim. Seu objetivo ainda era se tornar o maior vilão do reino e, para alcançá-lo, precisava ser visto como um ninguém por enquanto. Mais cedo ou mais tarde, ele planejava fazê-los pagar. Após a cerimônia, ele começou a procurar candidatas para Swain. Ao ver a quantidade de garotas na academia, sentiu-se um pouco sobrecarregado, mas logo fixou seus olhos nela. O problema era encontrá-la em um lugar tão vasto, até que a viu sendo importunada por um grupo de valentões. Sem hesitar, H interveio para ajudá-la, demonstrando seu lado mais heróico. O líder do grupo de valentões era Lark Bombold, segundo filho do Conde Bombold. Assim que Age se apresentou, Lark e seus companheiros fugiram, mas não sem antes avisá-lo de que aquele não seria o último encontro. Agora que o caminho estava livre, ficou claro por que Age queria aquela garota em seu grupo. Seu poder destrutivo lhe causou um arrepio de excitação. Ela era exatamente a faísca que ele procurava para seu grupo. Por ora, ele precisava se controlar e agir como um cavalheiro, ou ela fugiria. Ele até ofereceu seu lenço para reforçar sua atuação, e pareceu funcionar, já que a garota demonstrou interesse em vê-lo na festa de boas-vindas aos novos alunos. Com tudo correndo conforme o planejado, o futuro vilão mal podia esperar para dar o próximo passo. No dia seguinte, após os preparativos no salão da Academia de Magia de Lisberg, a festa de boas-vindas começou. Age imediatamente notou um homem cercado por garotas e quis saber quem ele era. Acontece que era o príncipe herdeiro e futuro rei, Arnia Ronismes, também conhecido como o novo noivo de Karen. A revelação chocou Alice. Ela não esperava que a família de Karen rompesse seu noivado com Age apenas para casá-la com outro homem. Age, por outro lado, já havia aceitado seu destino de ser magicamente inepto. Ele não tinha como lutar pelo que tinha com Karen. Mesmo assim, Alice não pôde deixar de sentir raiva de seu professor. Sua hostilidade era tão óbvia que atraiu a atenção do príncipe. Vendo a atenção, Age deu um passo à frente para se apresentar ao lado de Alice. O príncipe aproveitou a oportunidade para humilhá-lo na frente de todos, chamando-o de o aluno não mágico de quem todos falavam. Ao ouvir isso, Alice quase explodiu, mas antes que pudesse fazer algo precipitado, Agla deteve e se preparou para responder. Apesar de ter sido humilhado e insultado diante de todos, Age manteve a calma e a compostura, agradecendo ao príncipe por se lembrar de seu nome, mesmo sem ele ter se apresentado ainda. Com um sorriso sarcástico, o príncipe acrescentou que não era surpresa, já que Age era bastante popular entre os alunos. A tensão entre eles começou a aumentar, e Karen tentou intervir para pará-los. No entanto, como o príncipe Arnia era seu noivo, ela não podia defender Age abertamente sem piorar ainda mais a situação para todos. Felizmente, o príncipe decidiu pôr fim às provocações, deixando Age com os olhos vidrados, frustrado por não poder se defender, mas grato a Karen. Embora não pudesse fazer muito, ela continuou a se esforçar ao máximo para ajudá-lo.
Apesar de todos terem perdido a fé nele, Age manteve a cabeça erguida porque sabia que ainda havia alguém que acreditava que ele era mais capaz do que qualquer outro. No entanto, sua falta de poder mágico era um dos maiores motivos pelos quais o subestimavam. Ele, por outro lado, estava convencido de que um dia todos se curvariam diante de sua força. No dia seguinte, como Mazir esperava, Age chegou pontualmente ao local combinado. Ela imediatamente o agradeceu por tê-la salvado e logo chegou ao verdadeiro motivo do encontro. Quando a conversa estava chegando ao seu ponto mais interessante, Age acordou. Tudo havia sido um sonho. Não. No entanto, ele estava convencido de que poderia se tornar realidade. Encorajado por essa esperança, preparou-se para o grande dia. Embora não esperasse que Maziro lhe entregasse uma carta tão cedo, tinha certeza de que ela o faria eventualmente. Isso o levou a se perguntar se ela era uma garota determinada ou se havia se apaixonado por ele desde o primeiro dia de aula. De qualquer forma, ele já se via como um homem pecador, exatamente como sempre desejara. Enquanto se arrumava, Alice o observava atentamente, contendo as lágrimas ao ver como seu professor estava diferente, como um verdadeiro admirador. Assim que ficou pronto, Age foi direto para o ponto de encontro. Lá, pediu desculpas por fazê-la esperar, mas Maziro ficou feliz em vê-lo chegar. Ela repetiu seus agradecimentos por tê-la salvado, assim como em seu sonho, o que deu esperança a Age até que ela lhe pediu para não se envolver mais com ela. Isso o pegou de surpresa. Mas explicou que estar perto dele lhe causava problemas e que ela só havia combinado de encontrá-lo para devolver seu lenço e lhe dizer isso pessoalmente. Eide estava confuso, pois parecerá feliz no dia anterior. Mas rapidamente esclareceu que tudo não passará de um mal-entendido, deixando-o ainda mais perplexo. Então, ele notou Loar e seus amigos rondando por perto e percebeu que Maziro era amiga deles. Isso significava que expulsá-los no dia anterior tivera o efeito contrário. Ela preferia um bad boy a um cavalheiro. Embora surpreso, Age simplesmente riu. O que ele não sabia era que Maziro se sentia decepcionada consigo mesma por ter dito aquilo, porque, no fundo, ela queria ficar com ele. Mais tarde, no refeitório, enquanto comia e pensava em como se redimir, Alice confessou que também havia ficado surpresa com a atitude de Maido. Ela esperava que a jovem se apaixonasse perdidamente por seu professor, mas não foi o caso. No entanto, ela notou algo estranho. Se ela era realmente amiga de Lark, era incoerente agradecê-la depois de expulsá-los. Isso a levou a suspeitar que Maziro tinha um motivo oculto. Age entendeu o ponto de vista dela, embora achasse que não era o momento certo para agir. Por enquanto, seria melhor esperar para ver como as coisas se desenrolariam. Convencida de que seu mestre estava testando suas habilidades, Alice decidiu que sua nova missão seria ficar de olho em Maziro. Enquanto isso, no antigo prédio da academia, Lark e seus amigos conversavam e riam, discutindo o que havia acontecido horas antes com Age e Maziro. Eles estavam convencidos de que Age havia caído em sua armadilha. Exatamente como haviam planejado, Maziro foi capturada e forçada a dizer aquelas palavras e mostrar os dentes. No entanto, como admirava profundamente Age, Maziro reuniu coragem para perguntar a Lark por que ele estava fazendo tudo aquilo. Ele, sem demonstrar o menor remorso, confessou que tudo o que queria era vê-la chorar a qualquer custo. Como ela já havia começado o engano, ele ordenou que ela o chamasse novamente, desta vez para espancá-lo como um brinquedo. Mesmo que Age fosse habilidoso em taijutsu, Lark tinha certeza de que sua magia o derrotaria em um instante. Preocupada com ele, Maso tentou impedi-lo. A princípio, ela havia concordado em entrar no jogo de Lark para evitar que Age se machucasse, pois era isso que haviam prometido. No entanto, agora ela entendia que eles nunca tiveram a intenção de cumprir a palavra. Naquele momento, ela começou a perceber que, para nobres como eles, os plebeus não valiam nada. Mesmo assim, Age era diferente e ele protegia a todos, independentemente de sua origem. Foi por isso que ela decidiu que, desta vez, seria ela quem o defenderia. Lark, irritado com a atitude dela, decidiu humilhá-la, com um chute. Eide havia chegado. Lo e seus cúmplices, que já estavam desabotoando as calças, congelaram.
O nobre gritou com ele, esperando vê-lo devastado pelas palavras de Mazido, mas Age, sorrindo, respondeu que nunca levaria tal farsa a sério, o que só alimentou a fúria de seu rival. Na realidade, minutos antes, Age estava abatido, remoendo o que havia acontecido até que Alice o informou que Mazido estava sendo assediada. Graças à sua câmera mágica, ele descobriu que o que ela havia dito era uma mentira inventada e que seus verdadeiros sentimentos haviam sido esclarecidos no dia anterior. Essas palavras restauraram suas forças. Embora seu coração estivesse partido, ele se levantou, determinado a salvá-la. Confiante em sua magia, Lark atacou sem hesitar, mas Age facilmente interrompeu o feitiço. O espanto foi completo. Embora não pudesse usar magia, ele havia anulado a de seu inimigo. Sua única habilidade era apagar a magia de outras pessoas, algo que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Lark o atacou de todos os ângulos, mas sempre falhou. Finalmente, percebendo que estava perdido, ele baixou a guarda, e Age lhe desferiu um golpe tão poderoso que o deixou inconsciente. Com os atacantes fora de combate, Eide correu até mais e a protegeu com sua jaqueta. Ainda tremendo, ela perguntou como ele havia feito a magia desaparecer. Ele explicou que usou sua habilidade de delete, capaz de anular feitiços sob certas condições. Temendo ódio e punição, Maziro baixou o olhar, mas Agla a tranquilizou. Não havia ressentimento. Sua punição seria guardar o segredo de sua técnica, parar de chorar e ignorar aqueles que os chamavam de fracassados ou plebeus sem futuro. Acima de tudo, pediu que ela ficasse ao seu lado dali em diante. Maziro aceitou sem hesitar e o abraçou forte, grata por tudo o que ele havia feito por ela. Aproveitando o momento ao máximo, especialmente agora que os atributos de Maziro estavam literalmente em suas mãos, o que para ele significava mais um passo para formar seu próprio arena. Com a supremacia de seu grupo mal começando, ele não conseguia conter a empolgação com tudo o que estava por vir. Nas sombras, alguém observava a cena atentamente. Vê-los juntos encheu a mulher de uma crescente expectativa pelos eventos interessantes que ela pressentia que se desenrolariam naquele ano. Pouco depois, algo inesperado aconteceu. Loki e seus seguidores foram expulsos, uma consequência lógica dadas as suas ações deploráveis. A vergonha de seus atos os assombraria para sempre, marcando-os como pervertidos. A notícia trouxe alegria tanto para Maziro quanto para Eide, pois permitiu que ele se concentrasse em sua rotina sem se preocupar em domar aqueles três. Com o passar dos dias, Age mergulhou completamente em seu treinamento, malhando incansavelmente. Alice, sempre ao seu lado, fazia tudo o que podia para apoiá-lo. Como sua assistente, ela aumentava a carga em seus treinos, cozinhava para ele e até mesmo vigiava enquanto ele praticava. A excelente condição física de seu mestre a surpreendeu, pois ela sempre acreditara que os nobres não tinham força. No entanto, Age parecia ser a exceção. Ele, por sua vez, ponderou o motivo dessa diferença. De acordo com sua própria análise, a maioria dos nobres possuía afinidade mágica, enquanto ele, após sua reencarnação, não tinha nenhuma. Talvez fosse por isso que ele havia recebido um corpo forte como compensação. E se essa teoria fosse verdadeira, ele precisava aprimorar esse poder ao máximo. No meio de seu treino, Mais apareceu para cumprimentá-lo. Sua mera presença lhe causou uma onda de adrenalina. Eide há muito sonhava em experimentar a sensação de ter uma amiga de infância. Por isso, proibiu Mairo de se dirigir a ele formalmente, buscando essa atmosfera íntima. Ouvir ela chamá-lo era encantador. No entanto, após o incidente recente, ele ordenou que Alice o protegesse o tempo todo. Ele havia sido convocado naquele dia por alguém importante, então decidiu tomar banho e se preparar antes da reunião. No último andar do prédio da faculdade, respirou fundo antes de bater em uma porta imponente. A pessoa que o esperava era ninguém menos que Flon Melfonti, a diretora da academia, conhecida mundialmente como a Veloz Flon, uma heroína com um histórico impressionante. Mesmo aposentada e ocupando um cargo administrativo, Age não percebeu nenhum sinal de fraqueza nela. Flon irradiava uma energia agradável e acolhedora, embora não pudesse evitar sentir-se nervoso. Percebendo isso, a diretora o tranquilizou, explicando que só o havia chamado para agradecê-lo por algo. Surpreso, ele quis saber o que era.
Então ela mencionou Miroliche, o que o deixou perplexo. Ele não conseguia acreditar que a diretora se daria ao trabalho de agradecê-lo por salvar uma plebeia. Foi então que Flon revelou uma verdade chocante. Naquele mundo, cada pessoa recebia apenas uma afinidade mágica, com raras exceções em que alguém nascia com mais de uma. Miroliche possuía afinidade tanto com o vento quanto com o gelo, tornando-a uma maga de 2 atributos e, portanto, extremamente valiosa. Salvá-la havia sido um evento marcante para Flon. Ela mesma havia notado o interesse de Age por Mazido, mesmo ele ainda estando em Sok, lembrando-se de que ele a havia escolhido apenas por sua aparência, sem perceber seu talento único. O alívio de saber que Miro não havia sido arruinada pelo incidente era evidente para a diretora, que o agradeceu novamente. Após a breve conversa, Age saiu, pois as aulas estavam prestes a começar. No entanto, a caminho de casa, um dilema interno o atingiu. Seu caminho como vilão estava progredindo sem problemas, com Alice como sua guerreira e Mazido como parte de seu círculo íntimo. Mas receber agradecimentos por algo assim o fez sentir-se estranho. O que ele não sabia era que Flon tinha planos sombrios. Ele pretendia usar Miro como cobaia em experimentos, e Eide, ao resgatá-la, havia-lhe roubado essa oportunidade. Para piorar a situação, Alice, sua leal assistente, era alguém que Flon conhecia bem, uma espadachim chinesa que havia ascendido ao posto de comandante dos cavaleiros. As Sagradas, unicamente com sua maestria na espada, além de ser uma maga de 2 atributos. Mas o que mais perturbava a diretora era algo que Lark havia mencionado. Mal Locke e seus companheiros haviam sido presos pelo que fizeram, ele imediatamente mencionou que Age havia apagado a magia. Essa revelação foi perturbadora para Flon, cuja força dependia unicamente de seu poder mágico. Contudo, relutante em aceitar que um feitiço capaz de tal coisa existisse, ela começou a se perguntar o que Age realmente planejava. Incapaz de decifrar suas verdadeiras intenções, ela decidiu se convencer de que seu objetivo devia ser se tornar um obstáculo para o sonho que ela perseguira por tantos anos. Mas Flon, orgulhosa de seu título de golpe relâmpago, não permitiria que ninguém se interpusesse em seu caminho, especialmente agora que estava tão perto de alcançá-lo. Portanto, como medida preventiva, ela pediu a Raina Melfonti, uma das alunas da academia, que vigiasse Age de perto e o mantivesse sob observação. Enquanto isso, na aula, Alice e Niro começaram a notar que Age estava chegando mais tarde do que o normal. A preocupação deles aumentou até que ele apareceu de repente na porta, tranquilizando-os imediatamente. Ambos suspiraram de alívio, embora Age continuasse intrigado sobre o motivo pelo qual a diretora o havia chamado tão cedo apenas para agradecê-lo. Ela valorizava tanto a magia de Missiro, ou havia algum motivo oculto? Determinado a descobrir, Age decidiu matar a aula com Miro para testar uma teoria. Embora tenham causado um pouco de alvoroço, ele não se importou ou não conseguia esperar mais. Assim que saíram, ele a levou direto para o prédio de prática, com a intenção de ver sua magia dupla. Miziro concordou sem hesitar, animada para mostrar à sua professora seu lado mais impressionante. Tentando forçar a porta, Miziro perdeu o equilíbrio e acabou no chão. Naquele momento, Rena apareceu, avisando-os de que alunos do primeiro ano estavam proibidos de entrar na torre de prática. Como nenhum deles a conhecia, Rena se apresentou formalmente como a presidente do Conselho Estudantil da Academia de Magia de Lisberg. O nome despertou algo na mente de Age. Ela era a primeira discípula de Flon, uma jovem abençoada por Deus, famosa até mesmo fora da academia por seu talento e beleza. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foram seus atributos físicos, especialmente o tamanho de seu. Fascinado, ele não percebeu que a estava encarando por tempo demais até que Rena o chamou em tom de brincadeira. Enquanto ela o provocava, Niro começou a se sentir desconfortável, mas antes que pudesse reagir, Rena o encurralou com uma pergunta direta: "O que você estava fazendo aí?" Age respondeu sem hesitar que a aula estava entediante e que por isso haviam decidido praticar sozinhos. Ao ouvir isso, Rena ofereceu-lhes um curso prático como cortesia. Sabendo que ela era uma especialista, Age não quis deixar a oportunidade passar. Algo assim seria inestimável para sua pesquisa sobre Delite, e não poderia ser obtido nem mesmo pagando uma grande quantia. No entanto, havia uma condição: ele tinha que entrar para o conselho estudantil.
Nesse momento, Age refletiu. Era estranho que tanto From quanto seu discípulo o tivessem abordado tão próximos um do outro. Não podia ser coincidência. Ele concluiu que era uma armadilha e que Rena estava fingindo gentileza para transformá-lo em seu peão. Portanto, rejeitou firmemente a oferta, deixando claro que não trabalharia sob as ordens de ninguém. A tensão aumentou até que Alice rompeu na cena, aliviando a atmosfera. Ela correu em direção a Age sem parar, repreendendo-o por tê-la deixado para trás. Com um sorriso sem graça, ele explicou que havia decidido experimentar algo de repente. Então Alice notou a presença de Rena, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a presidente se despediu com um sorriso, assegurando-lhe que entendia o que Age queria dizer e que sempre estaria disposta a aceitá-lo se ele mudasse de ideia. Ao se retirar para o banheiro, Rena soltou um longo suspiro em frente ao espelho, imaginando se sua atuação havia sido suficiente para manipulá-lo. Embora tivesse certeza de que sua beleza física não teria muito efeito sobre as outras mulheres ao redor dele, ela ainda se manteve fiel à sua estratégia, mesmo que sua voluptuosidade não fosse real, mas sim enchimento de espuma para dar a aparência de realismo. Desta vez não funcionou, mas ela não ia desistir. Ela se esforçaria mais para conquistá-lo na próxima vez. Enquanto isso, Age parecia intrigado com a facilidade com que Rena havia cedido tão inesperadamente. No entanto, como as coisas pareciam estar indo muito bem para ele, decidiu parar de pensar nisso por enquanto. Por outro lado, Alice continuava se perguntando por que havia sido deixada sozinha. Para evitar muitas perguntas, Age simplesmente disse que o diretor lhe havia dito que Maziro era uma maga capaz de usar 2 tipos de magia. Era por isso que ele queria ver suas habilidades, mesmo. Eles foram interrompidos naquele exato momento pelo presidente do conselho estudantil. Quando Alice finalmente entendeu o que Age e Maziro estavam planejando, ela sugeriu uma solução perfeita. Uma amiga dela, dos tempos em que era cavaleira sagrada, administrava um orfanato que havia sido recentemente assediado por bandidos interessados em suas terras. Além disso, Justo havia recebido a missão de expulsá-los, o que pareceu a Alice a oportunidade ideal para testar a magia de Maziro. Eide não achou que salvar um orfanato fosse uma má ideia. Afinal, as crianças eram a futura força de trabalho, verdadeiros tesouros. Em sua mente, se ele conseguisse fazer com que elas lhe devessem um favor, teria mão de obra garantida para a vida toda. Sem pensar 2 vezes, ele aceitou o plano de Alice, e Maziro também ficou animado para participar. Os dias se passaram e o fim de semana chegou. Durante a viagem para o orfanato, Age pediu a Alice mais informações sobre o lugar. Ela lhe disse que ficava em uma cidade tranquila, nos arredores da capital real costumava ser um lugar pacífico e tranquilo, mas o que surpreendeu Age foi descobrir que ficava ao lado da cidade de Balsua, onde a areia estava localizada. Segundo ele, aquela cidade possuía areia devido a uma terrível desordem pública, o que o fez questionar se isso teria influenciado os problemas atuais. No entanto, a verdadeira questão era por que eles queriam aquelas terras, já que, ao chegar, Age não encontrou nada de valor aparente. Quando estavam prestes a explorar mais a fundo, encontraram uma mulher sendo atacada por vários homens. Sem hesitar, Eide interveio e os derrotou facilmente em questão de segundos. Sua intenção era interrogar os agressores para resolver o problema imediatamente, mas Alice o interrompeu, apresentando-o a todos como Age Berre, o homem que traria luz, puniria o mal e dissiparia toda a escuridão. Embora fossem palavras inspiradoras, Age não pôde deixar de se sentir envergonhado. O mais estranho foi a reação dos homens, como se ele tivesse feito uma piada de mau gosto. Até a mulher pareceu surpresa. Naquele instante, Age percebeu que a mulher era amiga de Alice, então não podia ser qualquer uma ex-sacerdotisa, agora freira, sem dúvida virtuosa demais para o próprio bem. Mas não era hora de pensar nisso, pois ainda havia alguns bandidos. Quando um deles tentou atacá-lo com uma espada, Eide desviou rapidamente e contra-atacou impiedosamente, enquanto Alice o ajudava em tudo o que podia. Em poucos minutos, conseguiram derrotá-los. Ao cair da noite, Irmã Mil se apresentou formalmente. Ao chegar à igreja, contou a Age que havia conversado com Alice sobre o assédio ao orfanato e os danos que ele havia sofrido. Ela não esperava que um nobre como ele aparecesse pessoalmente e não pôde deixar de admirar sua aparente gentileza e preocupação.
Claro, Mil não sabia que Age tinha outras intenções. Quando as crianças saíram para cumprimentá-los, ele se sentiu feliz, embora pensasse que elas seriam suas futuras funcionárias. E como já haviam aprendido a chamar Alice pelo seu novo nome, tudo correria conforme o planejado. Agora, tudo o que restava era estabelecer a hierarquia desde o início, para que as crianças sempre o vissem como superior. Com um olhar intimidador, apresentou-se às crianças como o filho mais velho da casa do Duque Bere. Chegou a afirmar que elas lhe pertenciam e que viera para protegê-las. Ele esperava que as crianças ficassem assustadas, mas a reação que recebeu o emocionou por razões bem diferentes. Olharam para ele como se fosse fraco e até o chamaram de criança, assim como elas. Para piorar a situação, naquele orfanato, a presença de nobres não parecia ser bem-vinda. Como as coisas não saíram como Age havia planejado e Alice entendeu o que estava acontecendo, pediu a todos que fossem brincar lá fora, pois ainda tinham trabalho a fazer. Enquanto isso, Age, que se considerava um adulto, tentava controlar a raiva e se concentrar em seus brincos. Assim que as crianças saíram, Alice interrogou imediatamente os homens capturados que haviam tentado atacar o orfanato. A princípio, eles se recusaram a cooperar até que ela os ameaçou de morte. Finalmente, um deles confessou ter recebido ordens de alguém chamado Alibu. Ao ouvir esse nome, o rosto de Alice se tornou frio. Ela sussurrou para o homem, pedindo o endereço desse indivíduo, e assim que o obteve, planejou atacar o quartel-general do grupo no dia seguinte. Enquanto isso, a irmã Mil parecia preocupada com a recompensa que havia preparado. Ao vê-la, Aguro disse que não precisava dela. Embora ela insistisse em conseguir mais dinheiro, ele a dispensou com um olhar intimidador, deixando claro que não era necessário. Mil interpretou que talvez a quantia fosse pequena demais para alguém da casa Barry e que oferecê-la seria um insulto. Ela não imaginava que Aggie estivesse fazendo isso por mera cortesia. Quando Aggie estava prestes a sair, as crianças invadiram o local e uma delas tentou chutá-lo. Antes que pudesse tocá-lo, Age o agarrou facilmente, deixando-o atônito com sua força. A partir daquele momento, as crianças começaram a vê-lo com outros olhos, mais impressionadas do que antes. Age disse novamente à irmã Mil que não queria nenhuma recompensa. Ele preferia que o dinheiro fosse usado para fornecer comida deliciosa às crianças pelo resto da semana. Isso comoveu Mil, pois ele não era apenas gentil e atencioso, mas parecia ter trazido alegria de volta ao orfanato depois de tanto tempo de medo devido aos constantes ataques. Antes que Alice pudesse lhe contar o que havia descoberto sobre o líder inimigo, Alaban deduziu que ele era um remanescente de sua época como Irina, alguém que conseguirá escapar naquele dia. Ela tinha certeza de que os havia matado a todos, mas reconheceu que poderia ter sido descuidada. Raramente alguém tirava um dia de folga. Era provável que Alaba estivesse ausente, agora sem um lugar próprio, estivesse procurando construir uma nova arena em um distrito distante da capital real. Alice não sabia exatamente o quão forte ele era, mas entendia que seu objetivo os envolvia diretamente. Age percebeu que, de certa forma, tudo era culpa deles e que Mil estava sofrendo por causa disso enquanto tentava lhe dar as poucas moedas que tinha. Isso não combinava com a imagem de vilão que ele queria projetar. Por isso, decidiu resolver a questão para limpar seu nome. No entanto, antes de atacar, eles precisavam descansar. Depois do jantar, Age foi para o quarto pronto para dormir, mas sentiu um peso sobre si. Quando abriu os olhos, ficou surpreso ao ver que era a irmã de Mil, pedindo-lhe um pouco de seu amor. Ele perguntou o que ela estava fazendo e ela, envergonhada, explicou que sabia que não era apropriado, mas queria que ele lhe mostrasse o que era o amor. Mil havia crescido naquele ambiente sem experimentar nenhum afeto e temia não ser capaz de transmiti-lo aos filhos. Abandonada pelos pais ainda jovem, ela nunca havia recebido amor e, com lágrimas nos olhos, confessou que não entendia esse sentimento. Se não o conhecia, como poderia realmente proteger e cuidar das crianças? Afeto superficial só levaria a problemas como os recentes. Por isso, implorou a Age por compaixão e para que a ensinasse a amar. Ele, porém, decidiu não lhe dar o que ela queria. Disse-lhe que não deveria desperdiçar sua pureza e que, na verdade, estava apenas tentando se distrair de suas inseguranças. Embora compreendesse seu raciocínio, não podia retribuir.
Ele só se sentia atraído por mulheres com grande charme, e ela não era o seu tipo. Além disso, ainda não era o momento certo para ela encontrar essa resposta. Assegurou-lhe que, com o tempo e a paciência, ela descobriria o que procurava. No dia seguinte, Neil pareceu se acalmar depois que seu problema foi resolvido, finalmente dando a Aggie o tempo e o espaço de que precisava para descansar naquela noite. No dia seguinte, Alice, Maso e Aggie finalmente partiram para o quartel-general de Aliba. Antes de sair, Aggie foi ver como Maido estava, pois não se sentia bem nos últimos dias, e perguntou se ela estava pronta para a missão. Com um grande sorriso, Maso garantiu que sim. Com tudo pronto, Aggie decide revisar o plano antes de entrar. Primeiro, eles precisam se lembrar do objetivo inicial, de eliminar o grupo de Aliba e testar as habilidades de Maziro. Para ser honesto consigo mesmo, Aggie considerava Maziro apenas uma integrante de sua equipe, então não contava com ela como lutadora. Mas se ela fosse realmente uma usuária de magia com 2 espadas, a situação mudaria. Antes do confronto, Aggie explica a Maziro como eles devem proceder. Para testar sua magia, ela lutará contra os inimigos sozinha, embora ele garanta que, se a situação piorar, ele e Alice intervirão imediatamente. Apesar da seriedade da situação, Maziro permanece calma e até animada. Após alguns minutos de viagem, eles finalmente chegam ao quartel-general de Aliba. Exatamente como planejado, Alice abre a porta com um chute. Sem perder tempo, Aggie pergunta a todos se são o grupo que vem causando problemas sob as ordens de Aliba. Alice se apresenta como uma conhecida de Aliba, mas em vez de levá-la a sério, todos riem como se ela estivesse brincando. Eles até planejaram brincar com ela até que Aliba apareceu, cumprimentando Alice por seu antigo nome, Chris. A nostalgia pareceu invadi-lo, pois eles haviam sido inimigos na arena antes. Quando os capangas de Aliban tentaram atacar, Mazir interveio, revelando sua magia de vento gélido. Com um único golpe, ele derrotou todos que se aproximaram. Ver essa magia em ação surpreendeu profundamente Aggie, pois ele não esperava que Mazir controlasse seu gelo combinado com vento com tanta perfeição. A maneira como ele concentrava sua magia para aprimorá-la era extraordinária. Ninguém conseguia igualá-lo, não importava quantos tentassem. Após a vitória, Mazir pediu a aprovação de Aggie. Ao recebê-la, ele não pôde deixar de corar levemente. Aggie comentou que o que ele havia feito estava além de suas expectativas, e sendo tão forte, por que ele não tinha? Será que eles poderiam ter derrotado Lark desde o início? Maziro, ingênua, nunca havia considerado essa possibilidade, mas agora começa a perceber seu verdadeiro poder. No entanto, eles baixam a guarda por um instante e quase são pegos por Alivan. Felizmente, Aggie consegue se esquivar do ataque, embora admita que foi por pouco. Alivan se mostra um inimigo ágil. Aproveitando-se disso, Aggie pede a Maido que congele os pés de Alivan usando sua magia de gelo. Enquanto ele está imobilizado, Aggie planeja atacá-lo para derrotá-lo de uma vez por todas. Sem hesitar, Aggie e Maziro combinam seus ataques com precisão. Mas se esforça para acertar no momento exato e, graças ao vento, consegue localizar Alivan com facilidade. Embora a magia refletida dure apenas um instante, é o suficiente para Aggie acertar um golpe. Alivan cai no chão, e todos, até mesmo Alice, ficam surpresos. O campeão indiscutível da arena de Balsoa nunca havia sido derrotado por jovens tão jovens. Sem querer aceitar a derrota, Alivan recorre a um veneno que o transforma em um homem enorme e musculoso. Alice, Maso e Aggie não conseguem acreditar no que estão vendo. A questão agora é: isso será suficiente para derrotar as crianças, ou será o fim para elas? Num instante, Alice percebe um ferimento no rosto de Aggie e se prepara para atacá-lo, mas ele já resolveu a situação. Com Alivan finalmente derrotado, ele relembra os tempos em que nunca perdia uma luta. Mesmo assim, um homem como Aggie conseguiu vencê-lo. Em vez de tentar novamente, Alivan se rende e se oferece como subordinado, impressionado com sua força. Embora Aggie não tivesse planejado ter subordinados homens, ele aceita Alivan como membro de seu grupo e permite que ele construa uma arena sob sua supervisão. Isso surpreende Alice, pois ela não esperava tal decisão, e fica um pouco magoada por Aggie ter concordado em construir a arena.
Eide explica que está fazendo isso por um bom motivo. Afinal, ter uma arena onde todos são bem-vindos certamente geraria renda. Suas palavras, de certa forma gentis, impactaram a Liba e Alice de tal maneira que ambos estavam dispostos a segui-lo pelo resto de suas vidas. Após essa reviravolta inesperada, os três retornaram imediatamente ao orfanato para informar Mo de que tudo estava bem e que ela não precisava se preocupar. O alívio que Mo sentiu a fez chorar tanto que as crianças pensaram que Agla a estava maltratando. Conforme as crianças começaram a insultar Agla e seu título de nobre, Mo se sentiu envergonhada por não ter conseguido criar os pequenos adequadamente. Ela se culpou, pensando que talvez fosse porque não sabia o que era amor. Enquanto isso, as crianças, que acreditavam que Agla estava tentando roubar o dinheiro de Mo, estavam dispostas a abrir mão de seus brinquedos apenas para ajudá-la. Sabendo que a maioria dos nobres ama tesouros, as crianças reuniram suas próprias joias e as deram a Agla. Ver esse gesto comoveu profundamente Mo. Comovida por todos, Mo finalmente entendeu que o que estava sentindo se chamava amor. Com seu trabalho concluído, Agla planeja retornar à academia. Além disso, parece que ele está considerando mudar as crianças e sua família para o território Berre. Na realidade, Age tem dois objetivos. Primeiro, testar as habilidades de Mazido. Segundo, garantir futuros trabalhadores, ou seja, as crianças. Para avançar em seu caminho para o mal, ele providenciou moradia e educação para Mo e as crianças no território Berre. Ele também ordenou que a Liba e os outros reunissem vilões para servirem como guerreiros na arena. No entanto, ele parece ser o único que acredita estar um passo mais perto de se tornar um vilão absoluto, já que todos os outros o veem como um santo bondoso a quem estariam dispostos a servir por toda a vida. Enquanto passavam seus dias nos corredores da Academia Real de Magia, Karen, a única filha da família Levensky e ex-noiva de Age, fez-lhes uma visita. Só de vê-la, todos ficaram animados. Enquanto ela caminhava pelos corredores, todos os alunos tentavam vê-la, hipnotizados por sua presença. Embora fosse uma mulher, até os meninos a viam como alguém legal de se ter por perto. Apesar de ser a noiva do príncipe herdeiro, todos se sentiam à vontade com ela, pois era maravilhosa e gentil. Ao contrário de outros nobres arrogantes, Karen era acessível e amigável com todos. Dado o seu histórico com Age, é natural que ela se sinta desconfortável sempre que seus caminhos se cruzam. Um mês se passou desde o incidente no orfanato, e Eide e as garotas têm passado seus dias na academia. Muitas coisas mudaram, e Maziro se adaptou completamente à vida em conjunto. Naquele mesmo dia, Age se surpreende ao ver o quão revelador é o uniforme de educação física de Maziro. Alheia ao impacto que isso causa nos garotos, Maziro permanece alegre. Ela parece animada para participar de seu treinamento de magia, então já havia se trocado com antecedência. Aproveitando a oportunidade, Age se lembra de algo importante. Ela não deve usar sua magia de gelo durante o treinamento. Eide é muito poderoso e precisa controlar seu poder. Isso confunde Mazo, que não vê motivo para isso. A Gia é poderosa demais, e se todos descobrirem, ela certamente será um alvo. Ela vem de uma família humilde, e é por isso que se sente mal pelos pais que pagam sua mensalidade. Ela precisa se formar com boas notas e conseguir um bom emprego. Isso faz com que a Gia a use como garantia, prometendo que ela não precisa se preocupar com isso, já que ele cuidará dela para sempre, o que faz Mazo corar. No entanto, alguém estava ouvindo secretamente. Karen estava ouvindo toda a conversa. Ela não consegue evitar sentir ciúmes ao ver que Age chegou recentemente e já tem duas garotas adoráveis ao seu lado. Incapaz de se conter, ela finalmente se revela ao grupo, surpreendendo Age e as garotas. Ela não planejava aparecer, mas seu corpo a entregou acidentalmente. Sabendo de sua história, Age fica surpreso que Karen inicia a conversa. É incomum para ela cumprimentá-lo, pois sabe que seu pai ficaria bravo se descobrisse. Karen explica que estava apenas oferecendo um cumprimento informal e, embora tente parecer calma, quando Maziro a toca, ela entra em pânico levemente, tentando agir como uma verdadeira membro da família Levenska. Ela se apresenta formalmente, pois era a primeira vez que encontrava Maziro oficialmente.
Ela também aproveita a oportunidade para se desculpar pelo que a família Bonvolt fez com Masiro no outro dia, já que eles são de sua facção. Ver Karen interagindo com Masiro acalma Age um pouco. Pelo que Karen disse, Age conclui que talvez esse fosse o motivo pelo qual ela o cumprimentou para se desculpar com Masiro. Mas, além disso, parecia que Karen também queria ver Age, pois a presidente Melfonte tinha uma mensagem para ele. Aparentemente, Melfonte não desistiu de sua tentativa de recrutar Age para o conselho estudantil. No entanto, não importa o que ela diga, Age já se decidiu. Mas agora que Karen mencionou isso, ele não consegue evitar perguntar se ela também deveria se juntar ao conselho. Como esperado, Karen se juntou ao conselho. Afinal, ela é alguém que sempre quer ajudar quem puder. É por isso que Karen queria muito que Age se juntasse ao grupo, para que ela pudesse vê-lo todos os dias. No entanto, como Age não planejava se juntar, ela imediatamente declarou que já havia tomado sua decisão e informou Melfonte. Além disso, Karen era noiva do príncipe herdeiro, então precisava ter mais cuidado consigo mesma. Vê-los juntos só causaria problemas. Ouvir isso magoou um pouco Karen, mas ela tentou esconder seus verdadeiros sentimentos e acabou se despedindo do grupo. Para animá-la, Age acrescentou que gostaria de vê-la por aí, o que fez Karen sorrir e corar de felicidade. No dia seguinte e nos dias subsequentes, Karen tentou encontrar os três. Embora ela tentasse fazer parecer uma coincidência, Age sabia que ela estava fazendo isso de propósito. Com o passar dos dias, Age finalmente percebeu como Karen continuava a procurá-lo. Pensando bem, ela nunca havia feito nada parecido antes. Parece que Karen os convidou para almoçar, mas percebendo que estava sendo muito óbvia, retirou o convite. Enquanto isso, na cafeteria, Age vê o príncipe herdeiro conversando com várias garotas. Ele não esperava ver Arnia, pois presumia que ela estaria almoçando com Karen. Além disso, parece que Karen tem se vestido como homem, como Ciro notou. Pensando nisso, Age se lembra de que Karen é a única filha da família Levante Seca. O casal atual nunca teve outros filhos além dela. Como apenas herdeiros homens podem herdar nessa família, Karen foi criada como um homem. Um ano atrás, Karen foi escolhida pelo rei como noiva do príncipe herdeiro Arnia, porque eles precisavam da mulher mais adequada entre as 4 grandes famílias ducais. Forçada a se comportar como um homem a vida toda, Karen não podia se vestir como mulher, o que explica por que a maioria de suas roupas não parece feminina. Como foi um noivado arranjado pelo rei, é provável que o príncipe herdeiro não esteja interessado em Karen, e é por isso que ele se sente à vontade para conversar com várias garotas e permitir que ela continue usando roupas masculinas. Percebendo que o príncipe tem, de certa forma, seu próprio mundinho, considerando quantas garotas o cercam, Age não consegue evitar a irritação. Felizmente, Masiro está lá para acalmá-lo. Além de ser adorável e ter seios fartos, Masiro também é séria. Ela não gosta de homens com tantas garotas o seguindo, pois não entende o que há de divertido nisso. Como uma amiga, Masiro pergunta seriamente se ele já sonhou com algo assim. O olhar de Masiro é afiado como uma lâmina, e Age não consegue evitar ficar um pouco sem jeito. Felizmente, Alice chega bem a tempo de aliviar a tensão. Após essa breve conversa séria, o grupo volta a conversar normalmente quando Alice retorna de um recado. Ela trouxe comida para Masiro experimentar. Observando-a comer seu hambúrguer, Age não consegue evitar. Ele evita remoer o que aconteceu antes e finalmente percebe que Masiro parece bastante intimidadora quando está com raiva. Portanto, de agora em diante, ele precisa ter cuidado com o que diz na frente dela se não quiser ser encurralado como antes. No entanto, ele também acha Masiro celosa adorável. Agora, refletindo, Age finalmente entende por que Karen o está perseguindo. Segundo suas especulações, Karen quer deixar o príncipe herdeiro com ciúmes, e é por isso que ela o está usando. O que Age não sabe é que Karen está fazendo tudo isso porque ainda tem sentimentos por ele, mas como ele não percebe, parece disposto a entrar no jogo que imaginou, pronto para confrontar Karen e o príncipe herdeiro. Antes de continuar, vale a pena relembrar a vida que Karen e Age compartilharam anteriormente. 10 anos atrás, eles eram muito próximos. Durante um evento, Karen se afastou de todos e se escondeu no jardim, chorando incontrolavelmente.
Enquanto isso, Age decidiu procurá-la por toda parte. Quando finalmente conseguiu falar com ela, ele a assegurou de que tudo ficaria bem e a consolou, já que seu pai a havia repreendido novamente naquele dia. Desde pequena, Karen sempre acreditou ser uma fracassada e uma menina má, quando na verdade apenas obedecia a todas as ordens de seus pais, sabendo quão difícil devia ser para ela suportar aquela dor diariamente. Naquela noite, Age decidiu fazê-la se sentir especial, dando-lhe um lindo prendedor de cabelo, dizendo que combinaria com seus belos cabelos. Ele usou o prendedor como um símbolo de que, não importa os desafios que Karen enfrentasse, ele sempre estaria lá por ela, mesmo quando não estivesse fisicamente presente. Daquele dia em diante, Karen admirou Age, vendo-o como seu herói pessoal. Ela nunca imaginou que um garoto como Eide pudesse salvar uma chorona como ela. Por isso, quando soube que o noivado havia sido cancelado porque seu pai descobriu que Age não tinha aptidão mágica, ela quase desmaiou de choque. No entanto, naquele momento, seu coração começou a se enternecer por Eide. Como Karen era uma criança frágil, não conseguia fazer nada para desafiar o próprio pai. Não pôde se opor quando ele rompeu o noivado ou quando a obrigou a se comportar como um homem. Ela sabia que havia magoado Age e sempre se sentiu culpada por isso. Era um fato inegável. Mesmo que quisesse reconstruir seu relacionamento com ele, sabia que Age nunca mais a trataria da mesma forma até que mudasse de alguma maneira. Depois do almoço no refeitório, Age procurou Karen por toda parte. Quando finalmente a encontrou, aproximou-se para puxar conversa, exatamente como havia planejado. Karen ficou confusa quando Age a elogiou, chamando-a de linda. Ele chegou a dizer que ela brilhava como o sol. Como aquilo era tão incomum, Karen começou a se perguntar o que estava acontecendo. Estou sonhando, pensou. Conforme Age se aproximava, Karen quase desmaiou de nervosismo. A distância entre eles diminuía cada vez mais, e Karen sentia falta de ar. Por outro lado, Age continuou a elogiá-la sinceramente, dizendo que sua expressão distraída era muito fofa. Depois de pegá-la de surpresa, Age se afastou sorrindo e disse a Karen que se encontrariam na aula. Mas Ido, que achou o comportamento de Age estranho, perguntou ao professor o que ele estava planejando. Eide então compartilhou sua teoria. Ele acreditava que Karen o estava usando para fazer ciúmes no príncipe herdeiro, mas pensando que estava 2 passos à frente de todos, Age planejou não ser usado tão facilmente, mesmo que Karen tecnicamente não o estivesse usando. Portanto, sua contra-estratégia era cortejar Karen. Afinal, ela ficaria seriamente confusa se o garoto que ela estava tentando manipular começasse a se apaixonar por ela. Segundo Age, se ele a cortejasse persistentemente, ela certamente ficaria irritada. É por isso que ele queria vencer essa briga inexistente a todo custo. E ele cumpriu sua palavra. Dia e noite, ele cobria Karen de elogios, fazendo-a sentir borboletas no estômago todos os dias. Não demorou muito para que os outros alunos começassem a descobrir o que estava acontecendo entre Karen e Age. Enquanto os outros se divertiam com o boato, Karen não se importava, pois tudo o que ocupava sua mente era o fato de Age, seu grande amor, estar a elogiando apaixonadamente. Uma romântica incurável, ela começou a acreditar que talvez Age sentisse o mesmo, sem saber que tudo fazia parte do plano dele. Perdida em seus devaneios, Karen chegou a imaginar seu casamento com Age, como seria a lua de mel e quantos filhos teriam. Se não fosse por sua assistente, Karen teria permanecido presa em seu mundo de fantasia. Quando sua assistente a lembrou do jantar marcado com o príncipe Arnia, Karen foi trazida de volta à realidade por algum motivo. Depois de se arrumar, ela foi para o local do encontro. Lá, o príncipe a esperava, com uma expressão irritada. Quando Karen se desculpou pelo atraso, a expressão do príncipe mudou repentinamente. Assim que se sentou, o príncipe descarado exigiu dinheiro dela, 5 moedas de ouro, para ser exato. Isso chocou Karen, pois ela havia lhe dado dinheiro recentemente. Em um tom arrogante e exigente, o príncipe alegou que já havia gasto tudo e, portanto, estava pedindo mais. Ele ainda acrescentou que o pai dela era teimoso e não lhe daria dinheiro algum. Arnia achou inconveniente ter que entender a vida dos plebeus, então, como não podia pedir dinheiro a ninguém, recorreu a Karen. Se Karen não tivesse dinheiro,
O príncipe instruiu-a a pedir ao pai. No entanto, para o pai de Karen, ela não tinha valor além de ser a noiva do príncipe, então eles não se davam bem. Seria uma grande vergonha se ele descobrisse que estavam pedindo dinheiro a ela. Ele certamente a espancaria como fazia quando ela era criança. Sem nenhum remorso, o príncipe ainda a avisou para ter o dinheiro pronto na próxima semana. Antes de ir embora, ele a insultou, dizendo que nunca havia dito nada sobre ela usar roupas masculinas, mas que sempre se sentia desconfortável ao vê-la. Agora ela aparentemente sabia o motivo: seu cabelo ruivo. Como Karen gostava de se vestir como homem, o príncipe sugeriu que ela cortasse o cabelo para parecer um homem de verdade. Naquele momento, Karen começou a se questionar. Por que ela mantinha o cabelo comprido? Provavelmente por causa de certos arrependimentos. Todo esse tempo ela quis tirar a alça apertada do sutiã e usar uma saia com um uniforme bonitinho, como uma garota normal. Mas, refletindo, Karen já sabia a resposta. Agou. Ao se lembrar daqueles momentos, ela não conseguiu conter as lágrimas. Felizmente, ela se lembrou da verdadeira fonte de sua força. Caso contrário, seu cabelo poderia ter sido cortado. Enquanto isso, Agou caminhava para casa com Milfonti. A primeira coisa que ela notou foi que seus seios eram falsos naquele dia, mas como esse não era o assunto principal, Milfonti foi direto ao ponto. Segundo boatos, Agou estava passando tempo com Karen ultimamente, então Milfonti perguntou quando ela a tinha visto pela última vez. Agou